Começar? Então, vamos começar com uma oração para Deus vir abençoar esse culto, essa live. E você pode fazer a oração? Pode fazer. Senhor Deus, estamos reunidos mais uma vez para juntamente, Senhor, glorificarmos o Teu nome, cantarmos hinos de louvor ao Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para falar do Teu amor. Senhor, queremos que Tu nos permita, Senhor, a presença gloriosa do Teu Santo Espírito, para que Ele venha, Senhor, mover este lugar com cada um que for falar, que for pregar, que for louvar, Senhor, que seja tudo para a glória do Teu nome. Nós te pedimos que a Tua bênção seja multiplicada sobre a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Então, agora vou pedir de novo para você. Ler um versículo para começar, pedindo para ele, porque assim me pegou quase que de surpresa, e a gente é ruim, mesmo quando dirige, nós não se preparamos, fica meio complicado, né? Então, que hoje estava as três aqui, do Wellington e a Isabela, estavam todas aí. Então, você fica meio atrapalhada aqui. Pode ler, é um versículo. Eu vou ler o Evangelho segundo São João, o capítulo 1. Evangelho segundo São João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém. Amém. Então, vamos assim começar primeiro. Quem tem um hino para louvar? Está faltando bastante gente. Pascoal, a Edna não está. Então vai, filho, cantando. A Ana Paula não tem? Cadê a Ana Paula? Não está também? Podemos cantar aí, pode ser? Então vai Pode. ser o hino 78. Espera aí que eu sempre faço 78. Vocês estão vendo aí? Sim. Vamos lá. Dando eu em grande escuridão, o
o Salvador me encontrou. Perdido mesmo, sem ter salvação, a minha alma seu sangue lavou. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz com muito amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Nos meus pecados e de turbação, a luz mostrou-me o Senhor e fez-me ver que ali na perdição me alcançava seu grande amor. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz com muito amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Eu gozo desta grande salvação, meu nome já no céu está. E recebi a divina unção que aos fiéis ainda Deus dá. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz com muito amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Num dia alegre Cristo voltará, e para o céu eu subirei. Meu corpo transformado então será, qual tem Cristo Jesus o meu Rei. Jesus é o meu forte Redentor, Ele é meu grande Salvador, que me libertou na cruz com muito amor. Cristo é meu Rei e meu Senhor. Lucas, Milena e a Ana. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que queira louvar? Mais Nina? Ana Paula? Levantou as mãos. O pai falou se o tio pastor consegue colocar o playback do livro 18. Bom, enquanto ele tenta, nós vamos cantar o 88. Esse hino é bonito, muito bonito. Revela a nós, Senhor. Não tá no meio, não. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus,
a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e quão verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Agora o Pascoal conseguiu o hino lá? Eu consegui aqui, mas quem vai cantar aí pode dar um delay aí, tá? Mas eu já vou colocar. O delay. Quem for cantar? Vamos ver se vai dar certo. Tem a letra, Zé? Você sabe qual? Vai cantar? Me conhece, desconfia, esse Deus que amor, nova se nova, vem do Senhor, escutando alegria, Deus é luz, Deus é amor. Ofertas e obras mortas, sacrifício e valor, enganado pelo seu homem, nupciais e amor. Eles são se inventar, seu amor. Nosso postos redenores, defensores de amor, da coroa doce nova,
vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra um triste pecador, que na cruz distribuímos a justiça e o amor. Fala do Senhor, mostra quem teu Salvador, e sem fim proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Amém, gente. Desculpa aí que eu não pus com letra, viu? Desculpa aí. Então, agora vamos chegar na parte dos testemunhos. Quem tem alguma bênção para contar, está aberta a oportunidade. A minha mãe. Então, conta aí, conta a bênção. Então, não sei se vocês sabem, né? Mas eu fiquei uns dias de férias lá, com comida na mão, almoço, janta, café, tudo bonitinho, né? Mas ela falou assim, pode ir embora, sair correndo, vou embora. E aí, no domingo à tarde, o meu olho começou a me incomodar, né? Aí meu olho começou a me incomodar, aí fui pegar o celular para ver, não estava conseguindo ler direito, né? Aquelas letrinhas do celular, pus o óculos, não ajudou nada também. Aí eu falei, mas Cacilda, né? Aí eu falei, o meu olho está me incomodando. Aí o Douglas olhou e falou assim, mãe, assim, aparentemente está tudo normal, não está vermelho, não tá nada, né? E o olho irritando, irritando. Aí eu sei que eu peguei o celular, toda hora olhando o celular, e vi aqui, agora eu estava enxergando duas palavras, assim, tudo, né? E o olho incomodando. Ah, meu Deus do céu. Aí eu peguei e pensei assim comigo, ô Senhor, banguela, careca e cega, não vai dar não, Jesus, ajudar e ter misericórdia, né? Aí passou. Passou domingo toda a tarde, ontem o dia todo. Aí, aí de noite, né? Passo a noite praticamente sozinho. E eu peguei e tenho dormido muito mal, por causa da tosse, né? Expectorando, tossindo, tendo que virar na cama, tudo, aquelas complicações de velho. Aí, quando acordei hoje de manhã, meu olho não estava me incomodando, já estava enxergando bem melhor. Falei, oh, glória a Deus. Pelo menos vou ficar só careca e banguela, mas não vou ficar cega, não. Eu agradeço por Deus ter me ouvido. Tem mais alguém que queira? Tem uma bênção para contar? Cid, Pascoal? Pode falar, Cid. Pode ser eu primeiro? Pode. Pode. Tá bom. Eu estava lendo aqui o Salmo 100, né, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, servi todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Na verdade, eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo de ontem ver o batismo, né, que eu recebi. Eu falei, o Berto batizando, que legal. Mas depois que eu fui perceber que era o Robson, né?
Quer dizer, eu fiquei muito feliz. Aí a menina, eu falei assim, é a Mariana, né? Que aí eu confundo o nome das meninas. Mas eu vi também e fiquei muito feliz. E é engraçado o seguinte, tanta festa, né? E é só de Deus, meu filho de Deus. Marta fazendo aniversário, Samara fazendo aniversário, a Ana Beatriz fazendo aniversário, o Cid brigando comigo, porque o Pascoal dando parabéns aí para a torta direita. E amém. Eu fiquei feliz mesmo de ver todas essas manifestações de alegria. Parabéns quem se batizou, parabéns à família, principalmente. E isso é motivo de júbilo, motivo de celebração. Amém. Apesar, às vezes, né, que a gente, tanta dificuldade, todo mundo, né, passa por cada período, assim, difícil, muita dificuldade, mas logo vem a bonança para ver que Ele é Deus, né? E eu sei que isso é vocês, imagina nós aqui, né? Como ficamos, porque a Mariana, ela queria, porque queria que o vô batizasse ela. A outra foi assim, foi a primeira, Ana Lídia, foi ele que batizou e ela queria. Teve um batismo espontâneo, eu acho que o mês passado, mas ele estava de férias, estava aí no Brasil, aí ela falou, não, eu vou esperar meu avô chegar. Então teve essa oportunidade e é assim que Deus trabalha, né? Muitas vezes não trabalha do jeito da gente, mas ele trabalha do jeito dele para nos ajudar. Agora vamos ver o Cid. Bom, pessoal, eu não tinha visto o batismo, porque ontem eu trabalhei muito, muito, muito mesmo, né? Ontem foi muito cansativo, né? Mas eu quero agradecer a Deus por tudo, né? Pela minha família. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Robson, pelo batismo. Nós oramos muito pelo Robson, tá? Pela salvação dele. Oramos praticamente em todos os momentos de oração. A gente apresentava o Robson, né? Assim como apresentava o meu filho também, que se foi, né? Então, isso para a gente é uma vitória para a gente também, tá? Que não somos os pais, mas somos os tios, né? Então, eu quero falar para vocês também que hoje eu fui ver minha netinha, é a coisa mais linda do mundo. E eu agradeço muito a oração de vocês. Deus abençoe. Ó, não fica com ciúmes não, mas ela é bonita mesmo. Um beijão para todo mundo. Deus abençoe todos. Vamos entender uma coisa. Nós somos uma família e temos que ser unidos. Não vamos ter sempre as mesmas ideias. Não vamos ter nunca. Cada cabeça é uma sentença. Mas nós temos que nos unir, nós temos que orar e nós temos que interceder pela nossa família. A nossa família é de Deus, tá? A nossa família é de Deus. A nossa família é inserida no seio da igreja, nós estamos inseridos no seio da igreja, nós temos compromisso com a obra de Deus. Então, nós temos que orar, que nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, e todos nós somos do Senhor. Amém? Deus abençoe todos. Amém. Tem mais alguém que queira falar? Eu Falar, quero. já fala. Olha, apesar que já falaram, né? E quando nós saímos do Brasil, nós saímos debaixo de uma promessa de Deus. Nós obedecemos à voz de Deus. Eu lembro que nós nunca contávamos para ninguém, porque eu temia, podia vir para cá e fracassar. Eu via algumas pessoas fracassando. E porque Deus falou para nós sairmos do Brasil, mas não falou para onde que nós íamos, né? E as coisas foram se confirmando aqui. E nós passamos muito problema, muita dificuldade, muita luta, que ela vem para todos e principalmente no ministério, né? E Deus sempre
nos fortalecendo, nos orientando, nos dirigindo, e nós lutando para fazer a vontade do Pai, né? E a bênção nunca chega, parece que nunca chega, parece que chega para todo mundo, não chega para a gente. E aí, quando a gente ora e para alguma pessoa e a gente fala e depois a pessoa vem e fala assim, olha, aquele dia que você orou, aquele dia que você deu aquela palavra e tal, e a gente fica feliz porque Deus trabalhou naquela situação e parece que no caso da gente parece que não, não fluía, né? Mas Deus mostra para ele que ele nos honra. Vocês vejam o privilégio que eu tive de batizar as minhas 2 netas. A outra já vai fazer 12 anos o ano que vem, ela queria batizar agora e eu falei para esperar um pouquinho mais, porque a pessoa precisa entender o que está fazendo, né? E senão eu batizava a outra também, mas até que o pastor lá queria, eu falei, não, espera mais um pouco, dá para esperar. E é um privilégio muito grande que Deus me concedeu a mim, a minha esposa, a minha família, né, de estarmos aqui e ter esse privilégio de fazer esse batismo. É muito gratificante. E é lógico, se não é você estar orando por nós, né, talvez sozinho nós não íamos conseguir esses objetivos. Mas eu agradeço e continue orando para que nós continuemos fazendo a vontade do nosso Deus. Amém. 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 Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Não tem mais. Então, agora tem os pedidos de oração. Então, quem está precisando... da família, isso daí, geralmente, vamos falar, é o cabeça, né, da lista, geralmente, sempre ora mesmo. Então, quem tem um outro pedido diferente para poder acrescentar... Ninguém? Bom, não tem ninguém, então vamos pedir para o Pascoal fazer oração, então, para a família e para a venda da casa lá de São Bernardo. E para a Sônia também. E para a Sônia, são as prioridades aqui, né? A família, a venda da casa lá em São Bernardo e vamos orar pela Sônia também, né? Para que Deus restabeleça a saúde dela por completo, né? Amém? E já aproveita, já ora também para Simone, que vai nos trazer a palavra, tá bom? Amém. Pai querido, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, pela oportunidade, Senhor, que tu nos deste de, nesse momento, Pai, estar na família, desfrutando desse momento de comunhão, de alegria e, acima de tudo, Senhor, prestando um culto de adoração a Ti. Pai querido, nesse momento, Pai, que nós elevamos a nossa voz, Pai, Tu sabes a necessidade de cada um de nós. Primeiro, queremos ser muito gratos a Ti, Pai, pela vida do Robson, pela vida da Mariana, pela vida do Berto, da Marta, Senhor, da família toda, do Wellington, da Ana, enfim, Pai. Muito obrigado pela vida deles, Pai. Continue operando maravilhosamente na vida e que eles sejam realmente instrumento para a glória do Teu nome, Senhor. Também a Ana Beatriz, que fez aniversário, a Marta, que fez aniversário também ontem, junto com a Samara. Senhor, Tu sabes a necessidade e derrama da Tua graça e da Tua glória sobre a vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado por podermos elevar nossa voz, Pai, e colocar diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos, Senhor, para que as coisas se acertam, Senhor, e tudo fique realmente como deve ficar em termos de lei, em termos de acertos, Pai, principalmente dentro da família. Senhor, derrama da Tua graça, Pai, e que aquela casa seja realmente vendida, Pai, o quanto antes. Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que tem criado dificuldade, Pai, põe por terra, Pai. Aquilo que nós até precisamos pedir perdão, Pai, daquilo que
podíamos ter feito e não fizemos dentro daquela casa. Tu conheces as nossas vidas, os nossos corações. Então, se tiver alguma coisa que está impedindo, Pai, perdoa nossas faltas, nossas dívidas, tudo aquilo que Jesus não te agradou, mas que nesse momento, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, pedindo perdão e, acima de tudo, Pai, precisando de acertar aquela situação. Pai querido, derrama da tua graça sobre a vida de cada família aqui representada, Pai. Tu conheces as necessidades, tu conheces os problemas, as demandas de cada um, Pai. As crianças que nasceram faz pouco e que vão precisar do seu crescimento, aqueles que estão, Senhor, fazendo o seu melhor, Senhor, para a sua vida futura. Derrama da tua graça e orienta-os, cada um, Senhor, para a glória do teu nome. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, nas suas atividades, derrama da tua graça. Pai querido, tu sabes a necessidade, Senhor, dos teus filhos. A Sônia também, Senhor, que passou por esses dias lá no hospital, Senhor, põe a sua mão santa, Pai, dê saúde à tua serva, Pai, dê saúde a cada um dos teus filhos, Pai, tu sabes as nossas necessidades, Senhor, aqueles que têm empreendido, Ana Paula, Senhor, enfim, Pai, põe a sua mão santa e derrama da tua graça, ensina-nos a contar os nossos dias, dirige os nossos passos, as nossas vidas, Pai, nos orienta a fazermos o melhor, Senhor, e que esse melhor seja para te agradar, seja para louvar o teu nome. Nesse momento também, Pai, queremos te pedir pela vida da Simone, Pai. Senhor, derrama da tua graça e da tua glória, unja com teu Santo Espírito, Pai, para que ela traga uma mensagem, Senhor, direto do trono da graça, Senhor. Tu sabes a necessidade, tu sabes aquilo que é necessário para cada um de nós. Senhor, e dê essa graça a ela, Pai, no abrir da sua boca, Senhor, e falar literalmente aquilo que vem ao encontro da nossa necessidade, Pai. Derrama da tua graça e nós te louvamos e te agradecemos. Também aqueles que não puderam estar presentes, Pai. Derrama, Senhor, da tua graça para que eles possam, no próximo dia, estar junto, Pai, e que essa sala possa literalmente estar cheia para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Posso ir? Então, a paz a todos. Que bom estar com vocês. Não estou no meu melhor dia. Também estou me recuperando. Fiquei mal de sinusite, mal de um jeito que eu nunca tinha ficado. Muita tontura, muita fraqueza. E enfrentando batalhas que às vezes dão uma cansada e algumas questões também mais femininas, assim, tipo TPM, esse tipo de coisa afeta mais do que nós gostaríamos. Mas eu não sou uma pregadora, então o que acontece? Quando alguém me pede para trazer uma palavra, eu naturalmente transfiro para o público, para a plateia, para os irmãos em Cristo, aquilo que tem sido o tema de reflexão que o Senhor tem trazido ao meu coração para me tratar. Então, assim, eu comentei para Ana Paula hoje, falei assim, ó, eu vou bater hoje. Minha mãe olhou, pensa numa moto ciumenta, ela me olhou, vai bater por quê? Bem braba. Então, tipo assim, quem você pensa que você é para bater em todo mundo? Eu falei, não, vou bater porque eu tô apanhando. Então, tipo, é o que eu tenho, né? O que o senhor está tratando comigo, vamos ampliar, vamos tratar com os motos tudo. E é maravilhoso saber que o Senhor conduz todas as coisas, porque quando o pai escolheu o hino, eu nem escutei que número que era o 18, que é Grata Nova, e tem muitos aspectos do que eu pretendo falar hoje, se eu não me atrapalhar, previstos nessa música. E uma curiosidade, quando eu comecei a ler, que eu ganhei a minha primeira Bíblia e a minha primeira harpa cristã, que as crianças sentavam ali na frente da banda, lembram? Do lado direito, né, de frente para o púlpito da sede, do lado direito. E era a música, era o hino que eu mais gostava de ouvir a banda cantar. E o pastor Roberto Montanheiro, na época, ele também tinha uma preferência, porque essa música cantava muito na sede. E era meu hino da harpa preferido. Depois virou o 212, porque o 212 é pegado, né, massa, mas esse era meu hino da harpa preferido. E aí, quando nós começamos a cantar, eu me lembrei disso e, prestando atenção na letra,
de certa maneira, confirma parte do que o Senhor tem tratado no meu coração de forma bastante pesada. Sabe quando Deus para de mandar leitinho, manda uma comida mais, tipo assim, vai ser mais difícil de engolir? Mas é isso, nós estamos em evolução, né? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, então não dá para ficar no raso. Ele nos convida para mergulhar mais profundamente, e quando o buraco é mais embaixo, o entendimento também precisa ser, a vivência também precisa ser, e o Senhor, quando nos confronta, nos faz com que nós consigamos nos descobrir à luz da sua palavra. O que a sua palavra já disse, a gente até fala, mas a gente não tem consciência que nós somos miseráveis pecadores. A nossa família é uma bênção, como o tio Sidney falou. Nós temos um histórico de termos mestres. Eu vejo, na maior parte de nós, um cuidado em sermos pessoas idôneas, de boa índole, cuidadosas com o seu andar, com a sua postura, e isso é uma bênção. Mas o tema da minha pregação hoje é pecados de justiça e indignação. Porque existem armadilhas quando nós estamos na razão e no direito de algo. Sem que percebamos, nós podemos ser muito certos, muito dignos e totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nos últimos dias, eu fui muito confrontada com 2 personagens da Bíblia com os quais eu me percebi parecida diante de situações que eu tenho vivido. Situações de injustiça. Na minha opinião, eu estou sendo injustiçada e entendo que justiça deveria acontecer de um determinado modo. E o Senhor está permitindo que as coisas aconteçam de um outro modo, que, na minha opinião, não é muito justo. E o Senhor começou a me tratar sobre isso, a mostrar a dureza do meu coração e a minha dificuldade em entender a justiça do céu por me apegar ao senso de justiça terreno que nós temos. Que, veja, é justiça, mas não tem nenhuma relação com a justiça de Deus. Então, as 2 figuras que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão são o irmão do filho pródigo e Esaú, o irmão de Jacó. Não sei vocês, mas eu nunca achei muito grave a situação do Esaú quando ele entrega a primogenitura de mão beijada, porque eu aqui tenho 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E o mais novo apurrinha muito a cabeça do mais velho. E aí, às vezes, eles estouram um com o outro, porque eles ficam se provocando. Então, o Esaú chegou em casa morto de fome, e imagina que, assim, que ele não estava com uma fominha, ele estava com muita fome, ele estava realmente cansado. Ele chega a dizer que ele poderia morrer, que adiantaria ter a primogenitura se ele não tinha, porque se ele não comesse, ele desfaleceria. Então, assim, aquilo perdeu o sentido para ele naquele primeiro momento. E é um erro, é um pecado. Meu jeito de entender até então, tá? Agora, o que Jacó faz é muito pior. Jacó é trapaceiro, Jacó é muito do mal. Jacó engana o pai com a mãe absolutamente ardilosa. Eles traem a confiança, ela trai a confiança do próprio marido, ele trai o pai, ele trai o irmão. Eu acho a atitude de Jacó para alcançar a bênção da primogenitura um absurdo. E sempre me incomodou que Deus tivesse um propósito em colocar Jacó como maior que Esaú. E sempre me incomodou pensar que Deus amou a Jacó e rejeitou Esaú. E, finalmente, o Senhor vem trazer para o meu coração a capacidade de entender por que é que, para mim, sempre doeu que Esaú fosse, na minha concepção, injustiçado, e Jacó, por meios absolutamente questionáveis, alçasse a bênção da primogenitura que ele não tinha. Como eu disse para o meu marido essa semana, bastava que Deus fizesse o tal do Jacó nascer primeiro. Mas, na verdade, a palavra de Deus e os propósitos de Deus são muito maiores e mais profundos, e nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor e de justiça. Então, assim, nosso senso de justiça terreno, ele é muito limitado. Então, o que a gente consegue
tendo a atitude que eu tive, que eu sempre pensei em relação a isso, é pecar, porque nós não alcançamos a profundidade do que Deus quer tratar. E aí eu fui ler sobre o tal do Esaú, o que mais a Bíblia falava sobre isso, e aí, deixa eu achar aqui que é muita coisa. O capítulo 12 de Hebreus, os versículos 16 e 17, eu vou ler duas traduções, a Bíblia Viva e depois a Almeida Revista Atualizada. Na Bíblia Viva, diz assim, fazendo referência a Esaú: vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais, embora tivesse chorado lágrimas amargas. Portanto, lembrem-se disso e tenham cuidado. Veja, na minha cabeça, até então, o pecado de Esaú era de uma imprudência. E aqui no livro de Hebreus, não. Ele é colocado como alguém negligente para com Deus, porque ele desprezou, talvez para mim, alcançar o senso do que significava a benção da primogenitura não seja tão grandioso, não seja tão fácil, mas ele vem de uma linhagem, Abraão, Isaac, e aí ele já é a terceira geração, ele tinha a obrigação de entender a profundidade espiritual daquela bênção, que ele tinha o direito de desfrutar e abriu mão. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E aí, profano é tudo aquilo que não pertence ao sagrado. Tanto Esaú, quando ele decide lutar por essa bênção, quando ele vai lamentar essa bênção, aliás, ele não dá ao sagrado o valor que deveria dar. Ele não dá aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como verdade, como o valor que deveria dar. O pecado dele é comparado ao pecado de ordem sexual, que para nós, moralmente, são dos pecados mais nojentos, mais vis, mais desprezíveis que existem. A Bíblia compara, não seja, né? Não se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus. E aí na outra versão vai chamar de profano. Profano é tudo que não pertence ao campo do sagrado, ou seja, ele despreza o aspecto sagrado e por uma refeição. Então aquela sua emergência tira a sua noção daquilo que é importante, daquilo que é essencial. E aí, ela diz assim: pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas eu tivesse buscado. E eu fui buscar entender por que não houve arrependimento, por que Deus não considerou que Esaú se arrependeu. E é simples: Esaú não se arrependeu porque ele não se entristeceu por entristecer a Deus. Ele se entristeceu por perder as regalias de ter desprezado a direção de Deus. Então, o que Esaú queria ao tentar arrepender-se e pedir ao seu pai, se não sobrou alguma bênção, qualquer coisa, era tentar reverter o prejuízo que ele teve, mas não tentar alcançar o coração de Deus novamente. Ou seja, no campo das intenções, Deus conhecia o coração de Esaú como nós não somos capazes de conhecer. E é assim da mesma maneira com todas as outras pessoas. Existem pecados materializados que nos escandalizam. Existem erros que as pessoas cometem contra nós que são muito maiores do que os erros que nós cometemos. Mas o que eu quero dizer hoje é que quando nós pensamos em justiça, nós facilmente podemos estar com a nossa intenção contaminada
com o mundo muito mais do que o prevaricador, muito mais do que o promíscuo. Por que muito mais? Porque a pessoa, o adúltero, não tem dúvidas de que está em pecado. O ladrão não tem dúvidas de que está em pecado. O assassino não tem dúvidas de que está em pecado. Mas o cristão, muitas vezes, pode estar em pecado nas suas intenções, nas suas motivações, até naquilo que o leva a participar do reino de Deus, da casa de Deus, sem ter consciência que aquilo está, de fato, entristecendo o coração do Senhor. E depende de um arrependimento que, ao não ter consciência, nós também não buscamos, só se temos algum tipo de prejuízo, como foi o caso de Esaú. E onde isso se manifesta com muita clareza? Na história do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Que veja, eu sempre achei também o irmão do filho pródigo mais vítima do que culpado. Eu sempre achei ele muito mal traduzido na Bíblia. Eu falei, que dó, né? Ele fica lá, faz tudo bonitinho, o outro ganha a festa, ele não pode nem se dar o direito de sentir um ciúminho, gente. É irmão. Todo irmão sente ciúme de todo irmão. Agora ele aparece de um jeito tão ruim. O filho pródigo vai, apronta todas, volta, perdeu tudo, um prejuízo absurdo, e a história dele é bonita. A do irmão dele, que nunca saiu, que nunca fez nada de errado, é feia. Não sei se vocês têm essa mesma leitura, essa mesma capacidade de enxergar. Poxa, tadinho. E aí, como eu disse para vocês, eu tenho sido confrontada e comparada pelo Espírito Santo a essas duas figuras para tratar questões do meu coração que estavam mais escondidas do que eu sabia. E aí, quando eu vejo o filho pródigo, eu li um texto que traduz com muita precisão qual é o problema do filho pródigo. Deixa eu ver só se eu acho. Eu separo aqui, mas eu organizo mal. Cadê, meu Deus? O irmão mais velho, um texto curtinho diz assim: na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho representa o mundo daqueles que vivem na casa do pai, mas sua vivência não tem origem no amor, é a religiosidade jurídica. Então, assim, em nenhum momento a possibilidade, a alegria de ver o seu irmão salvo, retornando em salvação, retornando em segurança, lhe deixa feliz, porque ele se sente injustiçado, ele se sente prejudicado. E é nessa hora que nós podemos perceber que faltava no coração do irmão do filho pródigo aquilo que para o Senhor é essencial, que é o amor. O amor de Deus alcança o filho pródigo, o restaura, o traz de volta. E o irmão dele sempre esteve ali em segurança. Se o seu coração estivesse intencionado da maneira correta, motivado da maneira correta, conforme nos ensina a Bíblia e tendo Deus como referência, ele celebraria a volta daquele irmão que agiu como louco, mas agora estava consciente da sua miséria, retornando e pedindo abrigo ao Pai. Ele não sente essa alegria porque o seu senso de justiça humano mostra para ele que ele está sendo prejudicado. Ele nunca recebeu tantas pompas, ele nunca recebeu uma festa daquele porte, e aquele irmão que aprontou todas, recebeu. Isso, do ponto de vista humano, é injusto. E para mim é fácil entender essa injustiça do aspecto humano, do senso de justiça humano. Só que a justiça de Deus, ela é completamente distinta desse senso de equiparação, de equidade que a justiça humana propõe. Uma definição sobre a justiça de Deus muito útil para nós entendermos essa questão, diz assim: a justiça de Deus prolonga a sua verdade e fidelidade. Consiste em ele cumprir os seus compromissos dentro da sua aliança com o seu povo e em manifestar assim a sua fidelidade à aliança. Ou seja, a justiça de Deus atua para a proteção daquilo que ele prometeu. Ele prometeu salvação,
Ele enviou o seu filho. O seu filho foi totalmente injustiçado. E era importante que acontecesse assim. E a resposta do seu filho a todos os tipos de injustiças que sofreu, inclusive a ponto de o sofrimento ser tamanho que Jesus em algum momento fala: Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se existir uma outra forma de resolver essa questão, vamos usar essa outra forma, porque agora está pesado. E aí, quando ele entende a miséria do mundo, e quando ele entende que não existe outra forma, que ele é o sacrifício, ele se sujeita a isso. A resposta de Jesus a todas as injustiças humanas que ele sofreu, de todos os tipos, de todas as ordens, com uma mais profunda intensidade, é a entrega da sua própria vida em nosso favor. E isso é justiça de Deus. Mas nós estamos acostumados a entender a justiça de Deus com uma mentalidade absolutamente humana. Nós estamos acostumados a entender que a justiça de Deus está em nos vingar. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, e nós resumimos a justiça do Senhor à vingança, mas ela não é isso. A justiça de Deus, ela prevê, ela protege a sua fidelidade à aliança que ele fez conosco, e isso é maravilhoso. E é por isso que nós vamos ter testemunhos tão impactantes como quando eu lembro do testemunho do Eudes, que é o que ele colocou no grupo da família a respeito do Felipe. O Senhor vai levar pessoas improváveis em lugares inesperados para alcançar alguém que ele ama e que tem sido alvo da nossa intercessão, porque ele ama. E aí ninguém vai julgar, pecou muito, pecou pouco. Não, nós estamos aqui louvando ao Senhor porque ele é capaz de amar e perdoar. Só que aí, a oração do Pai Nosso diz que nós desejamos, a oração estabelece que nós pedimos ao Senhor perdão na medida que nós oferecemos perdão. E aí, Jesus é capaz de perdoar todos os erros nossos e nós ficamos felizes. Mas quando o outro erra contra a gente, nós não temos a mesma facilidade. Aliás, fácil jamais vai ser, porque nós somos humanos. Mas nós não temos sequer a boa vontade de tentar. Nós ficamos irados quando nos vemos diante de algo que a posição que nós devemos assumir à luz da palavra nos traz algum tipo de prejuízo, algum senso de prejuízo. Quando, não sei se vocês já pararam para pensar, você leva um tapa de um lado e você dá o outro para levar outro tapa. A Bíblia não manda nem você se proteger, não é nem me defender do tapa, não, eu dou a outra face. É amar a ponto de ser prejudicado para que o outro seja salvo, porque eu recebi essa salvação e eu sei o que ela significa para uma eternidade na minha vida, e eu preciso desejar isso para o outro. Tentando imaginar uma ilustração, é mais ou menos assim, gente. Ao invés de nós orarmos por justiça contra o Alexandre de Moraes, não é que a gente quer que ele fique lá fazendo o que ele está fazendo porque está errado. Não, não é isso. Mas sabe qual deve ser a nossa oração à luz da palavra e pensando na justiça de Deus que nos alcançou com tanta misericórdia? É assim, Senhor, transforma o coração desse homem. Salva ele. Eu nunca orei pela salvação do Alexandre de Moraes. Eu, na verdade, já imaginei ele assim, sendo consumido por fogo, sabe? Eu já quis arrancar cada unha dele, uma por uma, causando muita dor, porque ele já fez muita gente sofrer. E para mim isso faz sentido, mas à luz da palavra de Deus, não. E aí, o que acontece? Por que nós, às vezes, temos tanta facilidade em nos colocarmos acima dos outros que erram mais do que nós? Quando os nossos pecados são de ordem motivacional, nós normalmente somos pessoas moralmente impecáveis. Eu não minto, eu não roubo, eu não traio, eu não passo a perna em ninguém, eu sou uma boa pessoa. Mas só o Senhor sabe de fato quais são as verdadeiras motivações do nosso coração. E eis aí um grande problema, porque é muito difícil nós pedirmos perdão dos pecados que cometemos inconscientemente. Lembra quando eu disse, o ladrão, quando está roubando, ele não tem dúvidas que aquilo é errado. Mas eu, quando desejo que
a santidade venha sobre a igreja e que Deus trate aqueles jovens com muito rigor, eu muitas vezes não percebo que dentro do meu coração a motivação é, na verdade, uma raiva, na verdade, um despeito, na verdade, eu acho que eles faltam com tanto respeito que eles merecem a justiça pesada, que a mão de Deus pese sobre eles. E o problema é que, nesse momento, eu estou exercitando muitos sentimentos, mas, sem dúvidas, não há no meu coração amor por aqueles jovens. Eu não estou pensando na salvação deles. Eu quero vê-los pagar um alto preço pela sua falta de responsabilidade. Entendem? E aí, enfim, ampliando essa minha busca por entender por que essas duas figuras eram tão erradas, e eu tinha tanta dificuldade de ver o defeito deles, vamos dizer assim, eu encontrei em Romanos 3 um texto que nós precisamos lembrar para nos colocarmos no nosso devido lugar, que é: somos pecadores iguais a todo mundo, porque nós só seremos capazes de oferecer misericórdia e amor quando formos firmemente conscientes da nossa miséria, que onde estamos e quem somos não é mérito nosso, mas a misericórdia do Senhor operando em nosso favor. E aí, Romanos 3, a partir do versículo 10, diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo, que aí entra no campo da intenção. Vejam, a Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Ninguém nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Sua boca estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e a desgraça atrás de si. Não conhecem o caminho da paz. Não se importam em temer a Deus tão pouco com o que ele pensa deles. Assim, tudo o que a lei diz, diz aos que vivem sob ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Para frente, no versículo 21, vai dizer: agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora, Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção, pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Lá no final, continuando no versículo 27, vai dizer: porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras ou na obediência à lei, está baseada na fé em Cristo. Assim, somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos de acordo com a lei. Ou seja, a nossa justiça, a justiça de Deus, ela é a fé em Deus, é a correta fonte de justiça. É a única forma de nós nos protegermos, de termos o nosso entendimento contaminado pela justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, ela é sim coerente. O problema é que ela não é bíblica. O problema é que ela não previsiona o amor de Deus, que é capaz de nos limpar de todas as nossas mazelas e de nos resgatar para si. E aquilo que eu desejo para mim, eu também preciso desejar ao outro, porque a Bíblia, os mandamentos dizem: amar o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não tem como eu ser bíblica, desejando ser salva e não me importando que o outro, seja ele quem for, tenha feito o que quer que ele tenha feito. Se eu não me preocupar, se eu não desejar, se eu não torcer pela sua salvação,
eu não estou sendo bíblica. E a minha fonte de justiça não é a fé, mas as obras. E aí, para finalizar, uma última parte que eu quero mostrar aqui para vocês. Ah, meu Deus, já me perdi aqui. Ainda no livro de Romanos, capítulo 9, versículos 30, a partir do versículo 30, também tem duas traduções aqui, a Almeida Corrigida e Atualizada, e a Nova Bíblia Viva. E eu vou ler a versão da Nova Bíblia Viva, para que a gente faça essa reflexão. É bem importante isso aqui. Bem, então o que vamos dizer disso tudo? Então, somente isto, que Deus deu aos gentios a oportunidade de obterem uma justiça que vem da fé, muito embora eles não estivessem realmente buscando a justiça. E os israelitas, porém, que tão arduamente buscavam uma lei que trouxesse justiça, nunca tiveram resultado. E por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas por meio de suas boas ações. Assim, tropeçaram na pedra de tropeço. Deus os advertiu disso nas Escrituras quando disse: eu coloquei em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que vai fazê-los cair. Aquele que nela confia jamais será abalado. Então, gente, o que eu queria concluir para nós aqui, então, como eu disse para vocês, essa tem sido uma questão para mim, eu estou dividindo com vocês, o nosso senso de justiça, com frequência, está contaminado com valores deste mundo que não são moralmente questionáveis, mas a justiça de Deus, ela tem um outro propósito, e aquela que ele deseja incluir no nosso coração, a ponto de que nós sejamos capazes de amar o próximo e desejar a sua salvação, ainda que de qualquer modo esse próximo nos tenha causado, seja lá qual for o prejuízo. Eu preciso ser grata pela salvação que recebi, mas eu não posso, querendo desfrutar da justiça de Deus, não me compadecer daquele que ainda não alcançou a salvação. Mesmo que ele me prejudique, o meu principal desejo em relação a ele deve ser que ele, assim como eu, também seja salvo. Que a partir de hoje, as nossas obras não sejam motivo de nos considerarmos justos. Que nós nos lembremos que a palavra já disse que nós somos miseráveis pecadores e não há um justo sequer, eu entro na lista do nenhum sequer. E que a nossa justiça seja parametrizada pela justiça da fé que os gentios alcançaram, que é aquela proposta por Deus e que não tem nada a ver com o olho por olho, dente por dente, mas com essa capacidade que o Senhor tem de nos restaurar, de nos alcançar, de nos perdoar a nós e aos nossos inimigos, aos nossos desafetos, aqueles que pensam diferente e até aqueles que agem contra nós. É isso. Amém. Palavra muito boa, né? Que possamos estar refletindo. Deus abençoe você, Simone, e que continua falando com a gente mais vezes. Dá uma sumida, mas sempre está aí. Palavra muito boa, Deus abençoe você. E tem alguém que queira fazer algum comentário? Eu acho que nem. Ela já falou. Eu Alguém fiquei mais levantou a mão? crente agora. Jesus do céu. É. Muito boa palavra. Deus continue te usando muito, Simone. Amém. Então, vamos agora estarmos encerrando. Eu vou pedir para o Vitor fazer essa oração de encerramento e o Gilberto dar a bênção. Está no mudo, Vitor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como uma família, Senhor, que foi construída com
com a Avó Maria, com o vô Juquinha, Senhor, e hoje a gente pode desfrutar, Senhor, dos seus ensinamentos e aprendizados, não só como uma família sanguínea, mas também como uma família espiritual, Senhor. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos por mais essa semana que está iniciando e pela oportunidade de estar iniciando essa semana na tua presença, Senhor. Guarde a cada um, proteja a cada um, Senhor, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que estejamos, Senhor, possamos manifestar, Senhor, o teu reino, onde quer que estejamos, sejamos luz nesse mundo, Senhor. Nos guarde, nos proteja, continue nos abençoando, Senhor. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe através da Simone, Senhor. Nós possamos colocar em prática, que não sejamos ouvintes esquecidos da tua palavra, mas ouvintes praticantes, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. 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 Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor. Amém.